brasileiro consome, em média, menos de 10 quilos de peixes por ano. Muito pouco se compararmos aí à recomendação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, que é de 12 quilos por habitante ao ano. A média mundial é superior a 20 quilos por ano. Sobre o assunto, Walter Pulga Júnior conversou com o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros, sobre os desafios que a associação tem enfrentado e também da campanha Coma Mais Peixe. Acompanhe. Francisco, muito obrigado por ter vindo. Há muito tempo o Canal do Boi não conversa com você para saber a quantas anda o setor de pescado. O mercado tem boas perspectivas com esse novo governo que nós temos agora, com essas novas propostas? Tem. Realmente, pela primeira vez, a gente tem uma aproximação muito grande com o governo. O governo está comprometido com as demandas do setor. Temos levado o secretário aos principais estados produtores para conversar com o produtor, com o governador, com o secretário, colocando as demandas que nós precisamos do apoio dele. E ele está sempre à disposição, estamos trabalhando nessas principais demandas e esperamos, inclusive, para os próximos dias, para os próximos meses, já aliviarmos um pouco a pressão de marco regulatório que a gente tem em cima do setor. Por que o consumo e a produção, principalmente a produção de pescado, não cresce no Brasil? Pelo menos nos níveis em que vocês esperavam. A gente esperava sempre está crescendo acima de 10%. E temos condições para crescer acima de 10%. Nós temos dois grupos, nós temos o grupo dos peixes nativos e o da tilápia. Nos últimos 3 anos, os peixes nativos, eles não cresceram. Por uma série de motivos de mercado que a gente pode tratar, inclusive, posteriormente numa entrevista. E a tilápia tem crescido a 2 dígitos, acima de 10%, 12%, até 13%. Então, são mercados distintos e ela acaba subindo um pouco a média. O ano passado nós crescemos 4,5%, mas nós temos condições de crescer muito mais. Eu acredito que hoje nós deveríamos estar crescendo de 15% a 20% ao ano, que é a capacidade de investimento e também na questão relacionada ao consumo no país. Por que isso não ocorre? Há muita dificuldade para desenvolver o pescado no Brasil? Há muita dificuldade. Nós temos 2 básicas. Primeiro, as estaduais, com relação ao licenciamento ambiental. A Peixe BR tem feito uma ação nos principais estados produtores, temos obtido um certo sucesso, mas precisamos evoluir mais. E do ponto de vista governamental, federal, nós temos a questão de cessão de águas da União, que é os lagos das hidrelétricas para produzir. E temos um terceiro item, que é o mais importante de todos. O nosso consumo per capita de apenas 9,8 quilos habitante anos. Nós perdemos para a África, ou seja, os africanos consomem mais peixe do que nós, e nós estamos nesse momento na Peixe BR, junto com toda a cadeia produtiva, numa campanha que chama-se Coma Mais Peixe. Isso nós estamos fazendo porque o peixe de cultivo, o peixe que vem da fazenda do produtor, ele é extremamente competitivo hoje em qualidade e preço para o consumidor e a distribuição está cada dia melhor, ou seja, a pessoa mesmo que esteja numa cidade distante, ela já tem no seu supermercado um pedaço de peixe para ela comprar. Para o produtor rural que tende a migrar para outras atividades, nós temos aí incentivo à integração lavoura, pecuária, floresta, o pescado está também como uma alternativa para o produtor rural? Uma excelente alternativa, principalmente naquelas regiões que tradicionalmente são regiões produtoras de grãos. Ou seja, essas regiões, ela normalmente tem infraestrutura de insumos para a produção de grão. Agora, um fator importante que nós temos que levar em consideração é que esse negócio ele tem que estar atrelado ao negócio da indústria de produção de ração e à indústria de processamento, ou seja, do frigorífico. Isso é fundamental para que ele possa ter competitividade, porque somente um grão barato não lhe proporciona todas as condições para que o seu negócio tenha sucesso. Ele tem que ter infraestrutura. Resumindo, para o agro, é como alguém que vai plantar soja e o secador e o armazém esteja a mais de 400 quilômetros com estrada ruim. Quer dizer, produzir peixe e não ter frigorífico perto pode não ser um bom negócio. Esse é um problema que deve ser equacionado por quem quer entrar nesse mercado. Com quem quer entrar nesse mercado. Por isso que hoje a própria Peixe BR trabalha no sentido de sensibilizar mais empresário entrando no setor na área de processamento. Porque o produtor em si, ele legalmente não pode vender o seu produto para o consumidor. Pela lei federal, ele tem que passar por uma unidade com serviço de inspeção, seja uma inspeção municipal, estadual ou federal. Então, eu, produtor, necessito do frigorífico para vender meu peixe.
Pescado no Brasil, e não estamos falando de pescaria extrativista, né? Ir lá no rio pegar peixe. Estamos falando de aquicultura, né? Ou seja, a produção de peixe em cativeiro para proteína diretamente ao consumidor. Bom, a perspectiva é boa para o pescado no Brasil? Muito boa, muito boa. Nós temos um consumo per capita de 9,8 kg habitante ano, enquanto que a média mundial é 20 quilos. Nós consumimos mais de 40 quilos de frango, e somar tudo dá quase 100 quilos de proteína, então nós temos uma boa perspectiva. Nós estamos, nesse momento, terminando essa questão do marco regulatório, seja estadual, e começando a trabalhar as questões relacionadas ao mercado, ou seja, é um desafio tão grande quanto o desafio do marco regulatório, da questão ambiental, da questão de águas da União, porque eu tenho que levar para o meu consumidor, que não está acostumado a comer peixe, que ele tem que começar a comer peixe, primeiro que é mais saudável, segundo que o preço é bom e terceiro que é mais fácil fazer peixe do que qualquer outro tipo de proteína animal. Respeitando vamos dizer, aquelas situações de logística que você disse, de processamento, pecuarista, produtor de soja, produtor de milho, ele teria vantagens em produzir pesca, produzir peixe? Teria uma vantagem pelo seguinte: primeira coisa, ele já tem acesso a crédito, ou seja, ele já tem uma negociação com o financiador dele, principalmente o banco. E isso é muito importante, porque o setor hoje trabalha com um mínimo de dinheiro de banco. E a gente precisa captar mais dinheiro no banco. Então, ele tem essa característica. Segunda característica, o produtor de grão no Brasil hoje é um cara que tem um aporte tecnológico muito grande. Ele assimila tecnologia e escala com muita facilidade. Então, o mais importante disso é que ele tem cultura para o agro. Bom, você acaba de ouvir aí Francisco Medeiros, presidente executivo da Peixe BR. Perspectiva é muito boa. E uma última pergunta. Os chineses estão de olho no nosso mercado, Francisco. Querem vender peixe para o Brasil, querem um acordo com o Brasil para vender peixe. Os chineses vão invadir o mercado brasileiro? Olha, hoje eles já vendem bastante peixe para o Brasil. O que nós não temos condições de negociar com eles é a questão da tilápia, porque a tilápia da China ela é produzida a um preço muito inferior, é uma tilápia que não tem a qualidade do nosso produto, e o mais importante, né, a gente tem problemas sanitários sérios na China, principalmente uma enfermidade nova que apareceu aí, que chama TILV, mas nós temos que nos preparar. Hoje nós já temos empresas bastante competitivas em preço. Eu acredito que nos próximos anos o mercado brasileiro não será atrativo para os chineses. Estamos trabalhando nesse sentido. Bom, agradeço mais uma vez Francisco Medeiros aqui conosco, presidente executivo da Peixe BR. Produtor é uma alternativa de negócio. De olho na informação. É com vocês.